Graças e paz, irmãos. Graças e paz. Vamos abrir aí as Santas Escrituras, livro 1 Timóteo, capítulo 4. O tema central do nosso estudo nessa manhã é a respeito dos meios de graça. E nós temos por tema os meios de graça e sua relevância. Deixa antes eu perguntar aos irmãos, quem já ouviu essa expressão, ou quem nunca ouviu essa expressão, os meios de graça, e não sabe talvez o que significa. Faça assim, só para eu ter noção. Todos sabem o que é o meio de graça? Quem não sabe, levanta a mão. Coisa boa. Ali, pronto, vamos lá. Precisamos ser... isso não é para envergonhar ninguém, né? E a maior prova disso é que às vezes nós estamos utilizando e vivendo os meios de graça, mas nós muitas das vezes não o percebemos. E diante disso, eu queria pensar com os irmãos como é que nós podemos usar os meios de graça. Então vejamos só. Quando nós pensamos na graça de Deus, como nós estamos abordando em todos esses temas, nós precisamos diferenciar em alguns aspectos, quando nós pensamos nos termos meios de graça. A graça de Deus que nós vemos abordando, ou estamos abordando nesses encontros, noites e tarde, é uma manifestação daquilo que nós não merecemos. Então Deus ele tem derramado sobre as nossas vidas bênçãos das quais nós não merecemos, e nós chamamos isso de graça. Então, a graça é o oposto da misericórdia. Então, o que é a graça? A graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. O que é que nós não merecemos? A salvação, que Deus nos dá por graça. O que é que nós não merecemos? O perdão, que Deus nos dá por graça. A comunhão com Ele, a restauração do relacionamento com Ele. Nada disso nós merecemos. E quando nós recebemos essas coisas e nos tornamos participantes dessas dádivas, dessas bênçãos, nós podemos chamar isso de graça de Deus sobre a nossa vida. Então, a graça de Deus é quando nós usufruímos daquilo que nós não merecemos e Ele, por seu amor, por sua misericórdia, Ele derrama e manifesta isso sobre as nossas vidas. Então, isso é a graça de Deus manifestada sobre nós. E o que seriam os meios de graça? Os meios de graça são os canais que Deus cria para que essa graça deles se achegue até as nossas vidas. São os meios que Deus determina para que nós, pecadores, possamos usufruir de tudo aquilo que Ele quer ministrar e revelar ao nosso coração. Então, sempre que você ouvir esse termo meio de graça, imagine como se fosse uma mangueira que leva até nós a água que nós vamos usar para purificar, ou para limpar, ou para lavar alguma coisa. Então, os meios de graça seriam essa mangueira que Deus usa para quê? Para que a sua graça ela venha até as nossas vidas. E a graça seria essa água que vem pela mangueira, para quê? Para poder purificar a nossa vida, nos tornar mais santos, mais puros diante de Deus. Então, a pergunta que nós devemos fazer antes de iniciarmos, nós vamos lá já ler o texto, é como é que nós podemos usar os vários exercícios espirituais para cultivar a nossa vida. Eu gosto muito dos puritanos, porque os puritanos, eles olham para a comunhão com Deus como um relacionamento. Nós já falamos aqui em alguns outros estudos sobre a forma como os puritanos eles lidavam com as escrituras,
com a evangelização e com a sua comunhão com Deus. E aí nós vamos ver ao longo desses nossos estudos algumas maneiras como os puritanos eles agiam na sua vida diária em termos de viver esses meios de graça. Então, vamos imaginar, partindo do ponto de vista dos puritanos, que nós estamos conversando com uma noiva que está organizando o seu casamento, que está preparando o seu casamento. E essa noiva, ela está ali correndo, trabalhando, dia após dia, se preparando, gastando o seu tempo, investindo o seu tempo. E aí alguém chega para ela e pergunta: por que você trabalhou tão minuciosamente para esse dia do seu casamento? E aí, meus irmãos, ela não vai olhar para essa pessoa que fez essa pergunta e responder: bem, eu fiz tudo isso para impressionar o meu noivo, quem sabe ele se casa comigo. Então, todo aquele trabalho minucioso, toda aquela exaustidão que ela está usando, ela não faz para tentar impressionar o seu noivo. Pelo contrário, a resposta dela seria mais ou menos assim: ele me ama e ele quer se casar comigo. E eu o amo e eu gasto todo o resto da minha vida com ele. E ela diz: então eu estou fazendo todo esse trabalho, eu estou gastando todo esse meu tempo como gratidão da nossa relação. E a vida cristã, ela é como uma noiva preparando-se para o dia do seu casamento. Nós precisamos ter isso em mente. Quando nós falamos, nós somos crentes, nós somos a noiva de Cristo. Olha a expressão, nós somos a noiva de Cristo. Agora eu sou um crente. Essa vida cristã que agora eu estou vivendo é como uma noiva. Eu preciso entender que eu sou uma noiva que estou me preparando para o meu casamento. Nós trabalhamos na santidade se somos cristãos verdadeiros. Porque quando nós nos convertemos, nós caminhamos nesse dia a dia buscando mortificar o que nós chamamos da nossa velha natureza, buscando tirar das nossas vidas tudo aquilo que nos distancia do amado da nossa alma. Não porque nós estamos tentando impressionar a Deus, ou porque nós estamos tentando ganhar a nossa salvação. Não. Na verdade, Deus, Ele... Deixa eu, Ricardo. Então vamos lá. Na verdade, Deus, Ele já garantiu para nós o seu amor eterno. Nós não estamos fazendo essas coisas para tentarmos conquistar o Senhor. Nós não estamos fazendo essas coisas para garantir o amor de Deus para conosco. Ele já prometeu que nos ama. Ele já prometeu a nós, Ele já garantiu a nós o seu amor. Então, nós vamos trabalhar na nossa santidade por amor a Ele. E lembrar que Ele morreu por nós e que o seu sangue já nos faz puro. Então, à medida que nós caminhamos, irmãos, através dos vários meios de graça, hoje pela manhã, eu gostaria que os irmãos tivessem em mente, ou que gravassem na sua mente, que tudo que nós estamos fazendo, que tudo que nós iremos analisar, nós estamos fazendo para cultivar um relacionamento mais profundo com o Senhor Jesus Cristo. Todo o uso dos meios de graça foi preparado para que nós nos preparássemos para esse casamento eterno com Deus. Então veja, tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, todos esses meios de graça que nós iremos analisar e que nós iremos conversar, foi preparado por Deus, lembre-se disso, para que nós nos preparássemos para o grande dia do nosso casamento com o grande rei. Então, os meios de graças espirituais, eles são sempre construídos em cima de um fundamento da nossa justificação em Cristo Jesus. O pastor Joel Bick, citando João Calvino, ele declara da seguinte maneira: em primeiro lugar, nós precisamos compreender que
compreender e nos apropriar o que é a nossa relação com Jesus Cristo. E sobre esse fundamento, nós construímos a nossa piedade na direção de Deus. O que é que ele está dizendo? Eu preciso ter em mente o que significa ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso compreender isso. Para entender os meios de graça, para desfrutar, para me preparar para esse novo casamento com Deus, eu preciso entender o que é o meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, observe que a piedade, ela não nos leva à justificação. Observar esses meios de graça, viver uma vida de santificação, não vai nos levar à justificação. Eu vou fazer isso para que Deus me justifique. Não, mas é a justificação. Deus me justificou, perdoou os meus pecados, sem eu ter feito absolutamente nada. É isto, essa obra é que me dá condição e o poder para poder viver uma vida santa. Então, nós temos que lembrar que sempre que nós usarmos os meios de graça, que Jesus Cristo é o nosso alvo, que Jesus Cristo é a nossa justiça, que Jesus Cristo é a nossa santidade. Não é o que eu faço que vai me aproximar dele, eu me aproximo dele, eu tenho um profundo relacionamento com ele por causa de Jesus Cristo. E eu faço essas coisas por causa de Jesus Cristo. Mas isso não nos faz passivos e preguiçosos. Isso nos faz ativos em amor. Porque a noiva poderia dizer: ele me ama, então eu não vou fazer absolutamente nada. Pelo contrário, ela diz: eu estou gastando todas as minhas forças, eu estou gastando todo o meu tempo, eu estou investindo tudo que eu tenho, porque eu sou amada por ele. Não é porque ele me ama que eu não farei absolutamente nada. Porque eu sou amada, porque eu sou amado, eu gasto todo o tempo que eu tenho para ser alvo e desfrutar desse amor que ele revela para comigo. Então leamos aí 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, a parte B, que nos diz assim. Ele diz, 7b, exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, exercita-te. Ele diz, pessoalmente na piedade. E aí agora leamos o versículo 12 até o versículo 16, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Mediante estas coisas e nelas, sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O que significa, então, irmãos, diante disso, a expressão meios de graça? O dicionário Aurélio ele vai definir a palavra meio como recurso empregado para alcançar um objetivo. Por conseguinte, os meios de graça são os instrumentos pelos quais Deus transmite bênçãos ao seu povo. Lembre-se da mangueira que eu falei. O Catecismo de Westminster define a expressão meios de graça como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios de sua mediação, ou seja, de sua morte. O que é que o Catecismo de Westminster quer dizer? Ele está dizendo, os meios de graça são os recursos visíveis. A graça de Deus é algo que eu não posso ver. Eu não posso ver. Eu sou alcançado por esta graça.
A obra da salvação, ela acontece em minha vida de uma maneira que eu não consigo ver. Mas Deus criou os meios de graça, que são os recursos visíveis, para que eu possa ver essa graça se achegar a mim. É isso que a confissão de fé está dizendo. Então eu quero observar 3 áreas do uso desses exercícios espirituais aqui com os irmãos. Em primeiro lugar, nós vamos trabalhar na busca de Cristo por meio dos exercícios particulares. Lembre-se, porque nós vamos trabalhar na busca de Cristo por meio dos exercícios particulares? Porque Cristo é o nosso alvo. Então, lembre-se disso, Jesus, ele é o nosso alvo. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui a busca de Cristo por meio dos exercícios corporativos, em comunidade, com os irmãos, em corpo. Em terceiro lugar, nós vamos trabalhar sobre a busca de Cristo por meio dos exercícios para com o meu próximo, para com o meu vizinho, para com aquela pessoa que está ao meu redor. Então, em primeiro lugar, vejamos aqui a busca de Cristo por meio dos exercícios particulares. Então, o primeiro ponto que nós temos é que o primeiro meio de graça é a leitura das Escrituras. O Senhor Jesus disse em João capítulo 17, versículo 17 a 21, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Pedro disse em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Pedro está dizendo, desejem como criança o leite espiritual, que é a palavra de Deus, para que através dela vocês cresçam. Então, meus irmãos, é nosso dever diário lermos a palavra de Deus. Lembre-se disso. Qual é o primeiro meio de graça? A leitura das Escrituras. É nosso dever, é nossa obrigação como crentes, lermos a palavra de Deus. Como o velho antigo puritano disse, para um crente, a Bíblia é como uma carta que Deus envia à sua caixa postal todos os dias. Quem aqui mexe em e-mail, trabalha com e-mail, sabe que você precisa sempre estar olhando ali o seu e-mail. Hoje mais não, né? Mas pelo menos em alguns países sempre tem aquela caixinha postal onde ele recebe alguma encomenda. E esse puritano, ele diz que para o crente a Bíblia é como uma caixa postal, que ele deve a ela diariamente. Houve um puritano que escreveu um livro inteiro de como nós deveríamos ler a Bíblia. E ele vai tratar aqui pelo menos 8 pontos. E eu quero ler rápido para que os irmãos possam compreender um pouco desse aspecto da importância da leitura da Bíblia Sagrada. Ele vai dizer que, em primeiro lugar, nós devemos ler a Bíblia com diligência. Nós devemos fazer isso como homem cavando na busca de um tesouro no campo. Ele diz, eu preciso ler a Bíblia com diligência, como se fosse aquele homem que está cavando até encontrar um tesouro. Eu não posso parar enquanto eu não encontrá-lo. Eu não posso desistir enquanto eu não alcançá-lo. Ele diz em segundo lugar que nós devemos ler a Bíblia com sabedoria. Por exemplo, ele diz que não gaste todo o seu tempo lendo Ezequiel, mas leia as Escrituras num todo. Ele diz, lembre-se que a Bíblia toda é o que faz um cristão completo. Eu não posso focar apenas em um livro. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia está interligada, toda a Bíblia ela é necessária. Toda a Bíblia me edifica. Então eu preciso caminhar pelas Sagradas Escrituras como se ela fosse o meu manual diário. E todos os livros, e em todos os lugares eu vou encontrar essa sabedoria de como eu devo proceder no meu dia a dia. Em terceiro lugar, ele diz que nós devemos ler a Bíblia com preparação. Temos que nos aproximar da Bíblia com reverência, com fé em Cristo, com oração, com desejo de aprender. Eu não vou pegar a Bíblia, abrir e fazer ali uma leitura rápida e dizer, pronto, terminei,
eu vou me embora. Não, eu preciso me preparar para ler a palavra de Deus. Eu preciso orar, eu preciso preparar o meu coração, eu preciso entender o que eu estou lendo e quem está falando comigo e por que eu estou com aquele livro nas minhas mãos. Talvez, se nós nos preparássemos para lermos as Escrituras, 99% da nossa dificuldade de entendê-la seria resolvido. Às vezes nós lemos a Bíblia como se fosse um panfleto ou um jornal que nós achamos no meio da rua e queremos ver apenas uma notícia necessária. Ou como um blog, que nós queremos ver a notícia da cidade e nós clicamos lá, e se não acharmos aquilo que queremos, nós vamos para outro blog, para outro blog, para outro blog, procurando alguma coisa. Não, eu preciso entender que a Bíblia é a palavra de Deus, e por ser a palavra de Deus, eu preciso me preparar para ouvir Deus falar comigo. Em quarto lugar, ele diz que nós devemos ler a Bíblia com meditação. Os puritanos diziam que a meditação é o ponto intermediário entre a leitura e a oração. O que normalmente eles faziam era ler a Bíblia, depois eles passavam a meditar no texto, e a meditação no texto servia como uma preparação para orar. Eles liam a Bíblia, depois que eles liam a porção da palavra do Senhor, eles começavam a meditar naquela palavra. O que é que essa porção lida tem a me dizer? E depois que eles entendiam por meio da meditação, eles oravam ao Senhor para que aquilo que eles leram e entenderam fosse colocado em prática na sua vida. Então, a leitura da Bíblia, ela precisa ser acompanhada com a meditação. Eu não leio e deixo a Bíblia lá. Eu preciso entender o que eu li, eu preciso meditar naquilo que eu li. Em quinto lugar, ele diz que nós devemos ler a Bíblia com conversas piedosas. E com isso os puritanos queriam dizer que nós devemos conversar com outras pessoas a respeito do que estamos lendo. E quando nós fazemos isso, nós nos edificamos e ao mesmo tempo colocamos essas verdades lidas em nosso banco de memória com mais profundidade. À medida em que eu começo a compartilhar aquilo que eu li com outras pessoas, isso vai se tornando mais fixo na minha mente. Alguns professores dizem que a melhor forma de ensinar, ou que a melhor forma de aprender é ensinando. E então podemos aplicar da mesma forma aqui. A melhor forma de aprender a palavra de Deus é compartilhando ela com outras pessoas, através de diálogos e de conversas piedosas. Não brigas, não discussões, não debates, mas de compartilhar os feitos do Senhor. Em sexto lugar, nós devemos ler a Bíblia com fé. Fé é a chave. Por meio da fé, o nosso ser completo é transformado. Outros livros podem nos informar ou nos reformar, mas somente a Bíblia pode nos transformar. E isso só acontece quando nós lemos por fé ou em fé. Eu preciso ler e acreditar que aquilo que eu estou lendo tem o poder de transformar a minha vida. Tem o poder de transformar o meu ser. Por quê? Porque é a própria palavra de Deus. Em sétimo lugar, nós devemos ler a Bíblia com prática. Nós temos que fazer aquilo que a Bíblia diz. Há uma certa ilustração que diz que um certo cristão, também puritano, tinha acabado de chegar do culto em casa e a sua esposa havia perguntado: meu filho, você já terminou de ouvir as Escrituras? E aí esse esposo olha para ela e diz: eu acabei de vir da igreja, acabei de ouvir as Escrituras, entretanto agora eu preciso praticar aquilo que eu ouvi. Tanto a leitura da Bíblia quanto o seu ouvido, o sermão, tem que ser colocado em prática. Precisamos colocar em prática. Quando nós nos reunimos e ouvimos a palavra de Deus, e ouvimos o sermão, a mensagem de Deus exposta ao nosso coração, eu preciso ter em mente que eu não posso ficar com aquilo apenas no meu ouvido. Aquilo não foi algo que eu ouvi e eu ouvi na igreja e vai ficar aqui, não. Eu preciso entender, e entendendo, ao sair por essas portas, eu preciso agora
colocar em prática no decorrer da semana. Os puritanos, eles iam com seus caderninhos para os cultos e eles notavam o sermão do pastor, mas o culto não terminava ali, o sermão não acabava ali. Eles passavam toda a semana colocando em prática aquilo que ouviram até o próximo culto. Então, a leitura da Bíblia, ela não pode ser apenas algo que nós lemos, ela precisa ser praticada. Se nós colocássemos em prática, irmãos, se nós ao sairmos de casa fôssemos com o nosso coração dispostos a ouvir ao Senhor, fôssemos com o nosso coração preparado para ouvirmos o Senhor, se nós saíssemos daqui, depois de ouvirmos a palavra do Senhor, depois de ouvirmos Deus falar conosco e começássemos a colocar em prática o que Deus está falando conosco, nós desfrutaríamos 1000 vezes mais da sua presença. O problema é que nós ouvimos aqui, sai por aqui, e ao passar pelas portas, não precisa nem chegar em casa, nós já estamos fazendo tudo contrário daquilo que foi falado por Deus ao nosso coração. E por fim, em 8º lugar, nós devemos ler a Bíblia todos os dias com a oração no coração. Quão importante é a oração? Na verdade, a oração e a leitura da Bíblia são uma rua de duas mãos, né? Uma comunicação de mão dupla. Na Bíblia, Deus se comunica conosco e na oração nós nos comunicamos com Deus. Uma coisa está interligada à outra. Não temos como separar. A leitura das Escrituras mais a oração. Lendo a palavra de Deus, Deus está falando comigo. Ouvindo a palavra de Deus, Deus está falando comigo, mas por meio da oração eu estou falando com meu Pai. E quando nós lemos a Bíblia dessa maneira e nós deixamos um profundo testemunho às pessoas que estão à nossa volta. E o que eu quero dizer é que a nossa leitura da Bíblia, ela não nos transforma, mas ela transforma aquelas pessoas, ela não só nos transforma, mas ela transforma aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando eu vivo uma vida de prática da leitura das Escrituras, essa leitura ela não só transforma a minha vida, mas ela acaba alcançando outras pessoas. Nós não crescemos muito em santidade, irmãos, e não impactaremos as outras pessoas de maneiras positivas se não tivermos diariamente buscando a palavra de Deus, amando as Escrituras, vivendo as Escrituras. Isso é fundamental. Para que eu impacte a vida de outras pessoas, para que outras pessoas sejam transformadas pela minha vida, eu preciso viver diariamente a palavra do Senhor. Então nós precisamos desenvolver a disciplina da leitura para nós mesmos, de maneira que nós nunca iremos negligenciar a leitura da palavra de Deus. E nós precisamos separar uma parte de cada dia para nós lermos e meditarmos em alguma porção da palavra de Deus. O pão de ontem, ele não serve para hoje. O alimento de ontem, ele não serve para hoje. O trabalhador, ele precisa trabalhar novamente para poder conseguir o seu sustento. Então, o que me nutriu ontem não é suficiente para me nutrir hoje. Se assim fosse, nós não nos alimentaríamos todos os dias. Seu café da manhã não é suficiente para lhe manter durante o dia. Você vai precisar almoçar, você vai precisar jantar. A mesma coisa é a palavra de Deus. Então não ache que porque você leu a Bíblia ontem, porque você ouviu um sermão ontem, porque você veio ao culto ontem, isso já é suficiente. Não, não é. Então o primeiro ponto que nós temos é a leitura das Escrituras como meio de graça que Deus estabeleceu para desfrutarmos. O segundo meio de graça é a oração. A oração é um dos meios pelos quais o crente cultiva um vivificante relacionamento com Deus vivo. A oração é indispensável na devoção pessoal. Envolve conversa e ter comunhão com Deus. Nesta comunhão, apresentamos a Deus os nossos desejos íntimos. Os puritanos, irmãos, eles oravam em suas devocionais diárias, mas também buscavam orar sem cessar, tornando as ações corriqueiras da vida em oração. Por exemplo, quando eles se vestiam, eles oravam sobre
eles oravam sobre serem cobertos pela justiça de Cristo. Quando comiam, eles oravam para que Deus os nutrisse, assim como aquele alimento nutria o seu corpo. Quando limpavam a casa, pediam para que o doce Espírito limpasse seus corações de tudo aquilo que não deveria estar em suas vidas. João Oi, falando a esse respeito, ele diz: devemos orar cada dia em forma específica para ser preservados da tentação. Devemos orar para que Deus preserve nossas almas e guarde nosso coração em caminhos, de tal maneira que não sejamos pegos pela tentação. Devemos orar para que a providência divina, boa e sábia, ordene nossos caminhos e nossos assuntos, a fim de que nenhuma tentação persista e nos ataque. Devemos pedir a Deus que nos dê diligência, cuidado e vigilância sobre todos os nossos caminhos. Se aprendermos a orar desta maneira, com uma consciência real de nossa necessidade, da ajuda divina, experimentaremos liberação. Se recusarmos a orar, cairemos em continuamente pecado. Os puritanos, eles entendiam que a oração era trinitária. A verdadeira oração nasce na eternidade, no coração do Pai, recebe seu mérito através da morte de Cristo e é orada pelo cristão através do Espírito, que leva a Cristo, o qual retorna para o Pai. A oração deve ser uma prioridade. Amy Boots disse: os homens que mais fizeram para Deus neste mundo estiveram sobre seus joelhos de manhã. Aquele que desperdiça os primeiros momentos da manhã, empregando-os em outras coisas, em vez de buscar a Deus, terá dificuldade de buscá-lo o restante do dia. John Bunyan disse: aquele que foge de Deus de manhã, dificilmente encontrá-lo-á no restante do dia. Martinho Lutero disse: assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupa, e o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio dos cristãos é orar. O bispo Ken ficava tanto com Deus a ponto de dizer que a sua alma estava enamorada por Deus. Estava com Deus todas as manhãs antes do relógio assinalar 3 horas da manhã. O bispo Asbury disse: propus-me a levantar às 4 horas da madrugada, tanto quanto possível, e gastar 2 horas em oração e meditação. Samuel Rutherford, ele disse: cuja fragrância de piedade ainda se faz sentir, levantar-se às 3 horas da manhã para encontrar-se com Deus em oração. Joseph Alain, ele disse: levantar-se às 4 horas para a sua tarefa de oração, permanecendo até às 8. E se houvesse um dia que os negociantes se levantassem antes dele para trabalhar, ele exclamava: ó, como isso é vergonhoso, ó, como isso me envergonha, não deveria não deveria o meu Senhor merecer mais do que os senhores deles? A oração, meus irmãos, nos faz desejar a Cristo. John Bunyan disse: quanto mais alguém está próximo do céu, mais ele deseja estar ali, porque Cristo está ali. Então, em terceiro lugar, nós temos também aqui um meio de graça como a observância dos sacramentos. Primeiro, a leitura das Escrituras. Segundo, a oração. E em terceiro lugar, nós temos a observância dos sacramentos. E aqui nós entramos no segundo ponto. Nós vamos buscar a Cristo por meio dos exercícios corporativos. Primeiro, nós vimos aqui leitura bíblica e oração como uma busca de Cristo por meio dos exercícios particulares. Isso eu faço sozinho. É algo meu, é diário. Mas agora é por meio dos exercícios corporativos. Isso eu faço em coletividade. Então, primeiro nós temos a observância dos sacramentos. Nas verdadeiras igrejas do Senhor Jesus, há apenas 2 ordenâncias: batismo e ceia do Senhor. Na igreja romana nós temos pelo menos 7 sacramentos. Mas o Senhor apenas instituiu 2, batismo e santa ceia. O batismo é a primeira ordenança instituída pelo Senhor Jesus Cristo.
enquanto ele esteve entre os homens. Ele diz: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi um sacramento que o Senhor fez. Ele ordenou que o batismo fosse realizado por seus apóstolos e as igrejas até o fim do mundo. Esta ordenança foi designada a ser um testemunho para o mundo, a fim de demonstrar que somos seguidores de Cristo e fortalecer a nossa decisão em segui-lo. Então o batismo ele tem esse propósito. Primeiro, testemunhar para o mundo que nós somos seguidores do Senhor. Assim como na antiga aliança a circuncisão comprovava que alguém pertencia ao povo de Deus, o batismo na nossa aliança é o selo visível de que nós pertencemos ao povo de Deus. Então, um cristão que não deseja se batizar, um cristão que não se preocupa no batismo, ele não pode ser considerado um cristão. E o batismo não só confirma para o mundo que pertencemos ao povo de Deus, como ele também fortalece a nossa decisão. No momento em que nós nos batizamos, no momento em que a água cai sobre a nossa cabeça, simbolizando a nossa regeneração, ali está nos mostrando que toda a nossa vida passada ela foi perdoada. Que todos os erros que nós cometemos, não mais dali para frente, pode trazer condenação à nossa vida. O batismo é o símbolo para nós de que agora nós somos uma nova criatura, nós nascemos de novo e o velho homem foi crucificado. João Calvino vai dizer que não só os que se batizam, mas aqueles que já se batizaram também podem usufruir deste meio de graça. Talvez você diga: pastor, mas eu já me batizei. João Calvino diz que no momento em que nós vemos também outras pessoas sendo batizadas, nós podemos usufruir da mesma bênção, lembrando do dia em que nós também fomos selados com as águas do batismo. Então, quando eu vejo alguém me batizando, você já teve aquela sensação de querer se batizar de novo? Isso é o Espírito Santo falando ao seu coração, trazendo à sua memória aquela alegria do dia do seu batismo, trazendo à sua memória de que você foi perdoado, de que você é uma nova criatura, de que você foi regenerado. Então, quando eu olho para alguém que está se batizando, eu também usufruo das bênçãos que está sendo derramada sobre a vida daquele novo cristão. O outro meio de graça diante dos sacramentos é a ceia do Senhor. É a segunda ordenança instituída pelo Senhor Jesus enquanto esteve na terra. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice contendo o vinho, disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. O sangue da nova aliança, ele diz: façam isso todas as vezes. Todas as vezes. Então, hoje também é dia de Santa Ceia. Quando nós participamos da mesa do Senhor, quando nós pegamos o pão e pegamos o cálice do Senhor, pão e vinho, símbolo do seu corpo, moído por nós na cruz do Calvário, vinho, símbolo do seu sangue, derramado na cruz do Calvário, para a purificação dos nossos pecados. Ao participar desse sacramento, eu não posso participar como se fosse algo comum. Eu preciso entender que é um meio pelo qual Deus estabeleceu, um meio visível, pelo qual as bênçãos do Senhor são comunicadas na minha vida. Quando eu como do pão e bebo do cálice, eu estou me tornando um com o Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo: eu e o Senhor somos um. Eu fui crucificado com Cristo. Já não há condenação. Todos os meus pecados foram perdoados. É isso que o sacramento da ceia revela. Então, quando você hoje à noite tomar o pão e beber o cálice, desfrute das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Tenha cuidado, tenha zelo, olhe para aquilo como uma manifestação da graça de Deus, do amor de Deus para com você, dizendo: você é minha noiva, eu provi meios aqui para que um dia nós possamos estar juntos e celebrarmos o nosso casamento. Então, a ceia do Senhor é o segundo sacramento estabelecido por ele, pelo qual nós usufruímos das bênçãos de Deus.
E meus irmãos, se tem uma coisa que Satanás gosta de fazer é colocar dúvida na nossa cabeça. Satanás coloca dúvidas, porque ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que nós somos falhos. Então, a mesa do Senhor tira todas as dúvidas. A mesa do Senhor me prova que não há condenação. Que não importa o que eu fiz ou o que eu venha fazer, ali há a graça de Deus para a minha vida. E em quarto lugar, ou quarto meio de graça que nós temos, é a comunhão com os irmãos em Cristo. Nós devemos buscar mais comunhão na igreja, na comunhão dos santos. Nós temos que cultivar o que chamamos de koinonia, unidade, amizade, compartilhar nossas experiências espirituais uns com os outros, ajudar uns aos outros, nutrir uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Isso também pode ser um meio de graça. É incompreensível um cristão dizer que é cristão e não está no corpo de Cristo. Eu não acredito em alguém que diz eu sou crente em casa. Como posso ajudar como eu posso ajudar os meus irmãos estando em casa? Como eu posso ser nutrido estando em casa? Como eu posso participar, desfrutar das bênçãos que Deus ministra à sua igreja, ao seu povo, estando em casa, longe do corpo de Cristo? Se você é um cristão experiente, você tem a responsabilidade de alcançar os cristãos mais novos da fé. E à medida que você fizer isso, você mesmo será abençoado. Quantos anos de crente você tem? Ah, pastor, eu sou crente há 10 anos, sou crente há 5 anos. Ah, pastor, eu já tenho 60 anos de crente aí às costas. Se você é um cristão experiente, maduro, é sua responsabilidade ajudar os cristãos mais fracos, ajudar os novos cristãos na fé, nutri-los, incentivá-los, dizer não pare, dizer não desista, é sua responsabilidade. E nós que somos pastor, nós desfrutamos disso, irmãos, o tempo inteiro. E é uma das melhores coisas que nós podemos fazer é quando nós nos sentimos também encorajados na caminhada. Às vezes o pastor ele se sente triste, às vezes o pastor se sente cansado, às vezes o pastor se sente desanimado. Pastor é gente, pastor é ser humano, pastor é igual você. Mas à medida que nós compartilhamos a palavra de Deus, à medida que nós ensinamos a palavra de Deus a outras pessoas, e nós ministramos, nós percebemos que aquilo que nós estamos dando a eles é exatamente aquilo que nós precisávamos. E na medida que nós o ensinamos, e na medida que nós compartilhamos com eles, nós somos abençoados. Então, quando você faz isso, quando você incentiva os outros, quando você ajuda os outros, os cristãos mais novos, você também vai ser abençoado por Deus. Mas também, se você for um cristão novo na fé, você pode crescer muito na comunhão com os outros cristãos. Pergunte a eles sobre a vida espiritual. Pergunte como é que eles lutam para crescer na santidade e você vai aprender tanto. Os novos na fé precisam encontrar verdadeiros crentes. E nós, velhos, precisamos ser os verdadeiros crentes que vamos ajudar os mais novos. E os mais novos precisam caminhar com esses verdadeiros crentes para aprender os caminhos da fé. Também os amigos com os quais nós nos associamos vai determinar o que nós seremos, ou vai nos tornar igual a eles. Se você se aproxima de cristãos maduros e santos, você vai crescer em santidade, quase certamente. Se eu ando com alguém que ora, eu vou aprender a orar. Se eu ando com alguém que lê a Bíblia, eu vou amar a Bíblia. Se eu ando com alguém que ama estar na casa do Senhor, eu vou ser alguém que vai amar estar na casa do Senhor. Isso é uma verdade. Então, olha aqui o equilíbrio que nós precisamos ter. Ou eu sou alguém que busca alguém que caminha assim, ou eu preciso ser alguém que caminha assim para que alguém me busque. O peso está dos dois lados. Porque se eu ando com quem não busca a Deus, de certeza eu não buscarei. Se eu ando com quem não ama a casa do Senhor, eu não amarei a casa do Senhor.
Isso também é verdade a respeito dos livros que nós lemos. Os livros que nós lemos irá determinar também o caminho que nós devemos seguir. Martinho Lutero disse que a maioria dos seus melhores amigos eram aqueles que estavam mortos. Porque ele diz, eu os encontro nos livros e tenho comunhão com eles. Martinho Lutero voltava ao passado. Os puritanos, perceba que eu estou trazendo várias frases de puritanos aqui. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque esses que viveram com Deus são exemplos de amizades que eu preciso ter. Lutero dizia que se você não consegue olhar para Davi nas Escrituras e ter Davi como um amigo seu, você não é um cristão. Os cristãos podem se ajudar tanto uns aos outros, contando das maravilhas do Senhor e desfrutando da comunhão de Deus. Então, o testemunho de conversão e caminhada na fé e leitura das Escrituras que os santos viveram no passado pode também me ajudar a viver uma vida santa e pura. E por fim, nós temos aqui o nosso terceiro ponto, que é como nós podemos trabalhar buscando a Cristo por meios dos exercícios para com o próximo. E aqui eu quero trazer só um ponto para que nós possamos pensar. Nós deveríamos, irmãos, preste atenção, nós deveríamos nos ocupar de evangelizar e servir os outros, enquanto fazemos isso, nos colocarmos também como exemplo. Nós deveríamos nos ocupar na evangelização. Alguns puritanos, eles faziam o que chamamos de cultos nos lares, reuniões nas suas casas. E uma das práticas dos puritanos era convidar os seus vizinhos para que pudessem desfrutar daqueles momentos de comunhão com eles. E ali, através da oração, da exposição das Escrituras, evangelizá-los como amigos, para que eles também conhecessem o Senhor. Hoje nós vemos que isso é uma prática perdida no meio da igreja. Nós não mais conseguimos conversar com aqueles que estão ao nosso redor, os próximos, os vizinhos, e chamá-los e criarmos atividades ou meios pelo qual eles ouvirão o Evangelho. Nós precisamos nos dedicar à evangelização. Nós precisamos criar meios pelo qual nós iremos evangelizar. Isso pode se tornar um meio de graça também na nossa vida. Porque nós iremos nos colocar como exemplo. Nós não concordaremos com o que os pecadores fazem. Isso não significa que eu vou trazer os pecadores e aplaudir os seus erros, não. Mas eles verão na minha vida que eu os amo, que eu me preocupo com eles, entretanto eu não aprovo os seus erros. Então nós vemos aqui também como a evangelização pode se tornar um meio de graça em nossas vidas. E eu quero concluir dizendo que em todos esses meios de graça que nós usamos aqui, leitura da Bíblia, oração, comunhão com os santos e evangelização, nós devemos buscar em tudo isso Jesus Cristo. Lembra que eu falei no começo? Ele é o alvo. Nós nunca vamos ultrapassá-lo. Ele não é só a porta, mas ele é o caminho pelo qual nós viajamos. Toda a nossa santidade está nele. Então, quando nós lemos, meditamos, oramos, nós temos que olhar para Cristo. Temos que buscar Cristo. Temos que descansar em Cristo nosso Senhor, porque afinal de contas, nós somos a noiva de Cristo. E nós então usamos esses meios de graça para nos preparar para o grande dia do nosso casamento, quando o nosso noivo nos fará perfeitos. E todos os preparativos estarão no lugar, e nós seremos totalmente santos, e casaremos como uma noiva perfeita, com um noivo perfeito, e livres do pecado
e ali na terra do grande rei adoraremos a ele com perfeição. Esse tem que ser o nosso desejo. Cristo é o alvo. Cristo é a quem nós devemos buscar. Os meios de graça é a mangueira que ele criou para que as bênçãos que ele já nos deu chegassem a nós de forma visível. Meus irmãos, que a cada dia nós tenhamos a nossa fé vivificada e possamos crer em Cristo e acreditar na sua grande obra salvadora para todos sempre. Amém. À noite nós vamos estar falando sobre a graça e a obra redentora de Cristo. E aí quem veio pela manhã compreenderá um pouco melhor à noite sobre esta obra que ele realizou. E foi através dessa obra que ele proporcionou todos esses meios de graça para que nós pudéssemos ter comunhão com ele. E o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus.